eu acho que tem excessos que são suportados e outros excessos que não. A norma pressupõe valores, né? Esses valores são sociais. A perspectiva de um agir correto sobre algo não deixa de ser uma forma de controle. É muito mais para pensar e para problematizar determinadas formas, determinadas ideias e práticas que são dadas como verdadeiras. Interfaces. Oi, tudo bem? Esse é o programa Interfaces na Univates FM, programa Interfaces que faz parte do projeto de extensão Interfaces, sempre aos sábados pela manhã, às 8 horas, disponível também no YouTube no canal Interfaces da Univates. Hoje o tema é Lazer na Contemporaneidade e eu tenho aqui comigo os professores Beatriz Chemin e Matheus Dalmas. Tudo bem com vocês? Prazer recebê-los aqui. Tudo bem, bom dia. Tudo certo, tudo tranquilo. Vamos tentar falar, né, sobre o tema de hoje. Que seja um programa prazeroso, né, já que o tema é lazer. Pois é, levantar de manhã cedo, assim, Tiago, de sábado, isso também não é tão fácil, né? Mas tem gente que gosta, né? Eu sou uma que gosto de levantar cedo. Acho que aproveito melhor o dia, assim, inclusive para o lazer, quando ele existe, né? Eu não sei se eu gosto de levantar tão cedo assim, mas de qualquer modo falar sobre lazer dá trabalho, né? Dá, sim. Dá. Engraçado, né? Quando a gente começa a pensar em lazer, a gente já pensa em trabalho. Se a gente pensar num conceito, numa definição de lazer, ele é sempre oposição ao trabalho? É que o conceito de lazer, ele foi inventado, de certa forma, já desde a antiguidade, mas não era nesse sentido, né? Lá na Grécia Antiga, ele tinha o sentido, assim, de contemplar, de ler, de fazer coisas boas, assim. Mas com o passar do tempo, ele ficou relacionado ao trabalho. Tipo uma folga do trabalho. E se me permitem, tem um estudioso francês que eu utilizei nos meus trabalhos, na época que eu fiz o mestrado, porque o meu mestrado foi em cima do direito ao lazer. Direito ao lazer. Direito social ao lazer. E Geoffrey Dumazidier, a pronúncia, não sei se é essa, Matheus, se pronuncia francês assim adequadamente. Pode ser assim. Ele diz o seguinte sobre lazer, que é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua formação desinteressado, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, este conceito tem sido muito estudado, né, pelo pessoal, por sociólogos e outros, né? E há oposições, claro, porque muita gente diz que o lazer está muito ligado a essa questão do trabalho. Daria para considerar que o conceito tem uma definição de lazer e esse conceito está muito ligado eu diria, uma visão mais tradicional e já há bastante tempo consagrada sobre a diferença entre o trabalho e o lazer, colocando essas duas categorias em campos diferentes. Hoje em dia, talvez, esses campos não estejam tão diferentes, eles estão bastante entrelaçados. E se a gente pensar na origem da diferença, por que será que na nossa cultura ocidental houve a separação entre o trabalho e o lazer, né, como sendo coisas totalmente opostas, e muito tem a ver com o mundo antigo, como disse a Bea aí, né, foi citada a Grécia Antiga, a gente poderia citar várias outras sociedades do mundo antigo que usavam a mão de obra escrava, e o trabalho, então, era associado à escravidão. Quem usava a mão de obra braçal, né, quem se queimava no sol, quem era trabalhador, era tido como
função de escravo, né? Isso era a cultura da Grécia Antiga, era a cultura da Roma Antiga, portanto faz parte de uma cultura ocidental na sua origem, o trabalho manual ser algo do escravo, enquanto que caberia ao aristocrata proprietário do escravo ter tempo livre para fazer outras coisas, é o chamado ócio. E na cultura clássica, grega e depois romana, mas principalmente na cultura ateniense, havia aquela ideia de que o ócio dessa aristocracia deveria ser digno, né? O ócio com dignidade. E a dignidade era aprimorar o intelecto e o físico. Então, o lazer era associado a aperfeiçoar o intelecto através de literatura, filosofia, história, artes de um modo geral, música, teatro, e o aprimoramento físico vinha com exercícios, né, para que o corpo ficasse, não digo hiperbombado, mas pelo menos em forma, né, sarado, mas não demais. Então, no mundo antigo havia essa distinção. O trabalhador é aquele que vai definhando ao longo do tempo, é o sujeito que entra em decomposição física e mental, enquanto que o aristocrata é o sujeito que tem o ócio, né? E o ócio com dignidade, né? O lazer era associado a esse ócio. Mas isso no mundo antigo, né? E que durou por um bom tempo. A gente tem que considerar que na Europa Central, depois da escravidão, houve um grande período de servidão. Quando houve a transição para uma mão de obra assalariada, quando surge a figura do operário, também fica nítida essa distinção entre aquele que tem que trabalhar muito para minimamente reunir recursos para ter acesso a condições materiais de vida, e aquele que já tem os recursos e que pode se dar ao luxo de ter um tempo livre, né? Então o lazer é ainda associado ao tempo livre, ao ócio. Essas distinções perpassam séculos. E é tão interessante o que tu diz, Mateus, que nos conteúdos associados ao lazer que tu referes lá, daquela época, ainda existem, embora com mudanças significativas, né, Tiago? Mas assim, por exemplo, um estudioso de sobrenome Camargo, aqui no Brasil, ele elenca várias atividades ligadas ao lazer. Então, ele faz classificações, por exemplo, atividades físicas de lazer, que isso que nem tu mencionaste, ó. O que havia na Grécia Antiga, na Roma Antiga? Já tinha, né, nesse sentido, algo que se fazia e foi vindo. Então, atividades físicas. O que a gente hoje pensa como atividades físicas de lazer? Tem gente que diz que quando vai à academia, né, eu vou agora para o meu lazer na academia. Para mim não é. Pois é. Para algumas pessoas é uma necessidade, né, de saúde. Para outras pode ser um tempo assim, realmente vai lá, conversa, se encontra com amigos e assim por diante. Tá? Não só na academia. Pode fazer caminhadas, outras atividades físicas. Jogar bola. Isso, tem lá. Sinuca. Exato. Tanta coisa que existe hoje em dia. Tá? Outra atividade que Camargo relaciona ao lazer, atividades manuais. Tá? Então, há muitas pessoas também, tipo assim, que fazem, a gente vê assim, o clube de mães, né? Às vezes assim, se reúnem para fazer crochê, tricô, vamos lá tomar um chimarrão, vamos fazer alguma coisa, patchwork, enfim, várias atividades que têm a ver assim com habilidades manuais, pintura, escultura, outras coisas, não necessariamente ligadas ao trabalho. Então, isso também tem relação com o que na antiguidade já se fazia. Tá? Outra coisa, atividades artísticas. Também muita coisa relacionada assim, a essa... que já se mistura com outras coisas também, mas, eu vou tirar fotografia por prazer, assim, né, que existem atividades nessa área ou outras. Atividades intelectuais, também é uma das atividades relacionadas, né, o ler, fazer coisas diferentes, tipo assim, eu vou escrever, tipo, agora eu estou aprendendo algumas coisas na área da literatura, quer dizer... Eu já tinha aprendido alguma coisa quando eu fiz letras, né? E depois eu meio que me esqueci. Então, agora eu estou
reativando e aprendendo outras coisas nessa área literária. E assim também nas atividades associativas, turísticas de lazer. Então, há muita coisa que vem vindo no decorrer destes séculos. Só que assim, né, Mateus e Tiago, hoje em dia, a minha percepção é de que há tanta mudança, que eu fico confusa em ver realmente o que é lazer na contemporaneidade. Para mim existe um momento, né, na nossa cultura contemporânea em que a noção de lazer e trabalho se misturam, e essa distinção que era tão nítida no mundo da escravidão, no mundo da servidão e no mundo do capitalismo ocidental, sempre foi nítida a diferença entre lazer e trabalho, mas há um momento em que esses conceitos se confundem e eles perdem o sentido original. E acredito que esse momento tenha sido a década de 60 e 70, onde o comportamento da sociedade ocidental, de um modo geral, passou a não mais se sacrificar em nome de grandes causas, né? Passou a ser um comportamento ainda mais individualista em relação ao que vinha sendo. Eu diria que até os anos 60 havia na sociedade ocidental um indivíduo que buscava sua autonomia intelectual, política e econômica, mas por mais que se falasse em autonomia individual, o indivíduo ainda se sacrificava em nome de causas maiores. Era importante deixar de lado a subjetividade em nome de uma grande causa, em nome do estudo. Então, o entretenimento e o lazer eram podados porque estudar era importante, se formar na universidade, ter uma profissão, ter um diploma. O projeto encarreirar a vida a partir de um ensino superior era tão mais importante do que qualquer outra subjetividade. E depois da formatura, vamos dizer assim, a sociedade ocidental ainda era sacrificial em relação ao trabalho, né? Para ser bem sucedido, é importante sacrificar a subjetividade em nome dos compromissos do trabalho. O trabalho pode não estar tão bom, mas permaneça. O estágio pode não ter sido aquele que você imaginava, mas continue. O chefe é um idiota, mas não diga isso a ele, submeta-se. É o sacrifício em nome de algo maior. A partir dos anos 60, 70, o que se vê na Europa, na América, são pessoas chutando balde, né? Começando a fazer o que estavam afim e não necessariamente aquilo que era considerado importante. Algo do tipo, se o curso acadêmico que eu escolhi não está legal, então eu tranco, né, e vou fazer outro. Ou se a vida acadêmica não está legal, eu vou dar um tempo, vou tentar buscar minha vida de um outro jeito. O trabalho não está bom, eu mudo de trabalho. A profissão não está boa, eu vou escolher outro caminho. O namoro não está legal, então termina. O casamento não está bom, termina o casamento. Então parece que inicia uma cultura de que existe uma hiperindividualidade, né? O indivíduo fazendo aquilo que é melhor para si mesmo, sem se sacrificar tanto em nome de grandes causas. E aí o que tem a ver com o trabalho e o lazer? Muito da busca de uma profissão nesses últimos 30, 40 anos tem a ver com aquilo que satisfaz o indivíduo subjetivamente, né? Se busca fazer aquilo que se gosta e não necessariamente aquilo que a sociedade diz que seria o caminho mais conveniente, mais tradicional. É aí que o lazer, né, o gosto pessoal, fazer algo que o sujeito gosta, se confunde com o trabalho, né? Busca-se aquilo que é agradável, e se é agradável, a lógica do sacrifício é menor, né? Atende mais o indivíduo, né? Seria mais ou menos por aí. Tem o italiano Domenico Di Masi, que agora faleceu faz um pouco tempo. Ele escreveu muitas obras sobre o ócio criativo, sobre lazer, e a última deles foi O Futuro Chegou, né? Modelos de vida para uma sociedade desorientada. E é super interessante porque ele diz que nós não temos um projeto, né? As gerações atuais, né? Esse livro é de 2014, tá? Que nós não temos mais projetos como tu mencionas, assim, Mateus, né? Que antes as pessoas tinham um projeto de vida. Olha, eu quero fazer o curso tal, quero trabalhar nesta área e assim por diante, né, Tiago?
E nas últimas décadas isso mudou tanto, então as pessoas não fazem mais projetos de longo prazo para suas vidas. Exato. É tudo muito instantâneo, tudo muito tudo efêmero. momentâneo. Provisório também. Então, ele menciona uma palavra que me chamou muito a atenção, desorientação. Sabe, não existe um orientador, né, um projeto orientador para a vida das pessoas. Né? Claro que algumas têm, né? Daí eu fiquei pensando, mas e no meu caso, gente? Agora que eu pedi para me aposentar na Univates, né? Qual é que é o meu projeto para a aposentadoria? Daí, esses dias eu estava pensando, porque as pessoas me perguntam, mas o que tu vais fazer agora? Aí tu vais ter só lazer, só lazer? Sim, mas gente, não, eu quero continuar trabalhando. Mas como? Então tu dizes que tu queres te aposentar e queres continuar trabalhando? Então, parecem paradoxos. Então, quais os projetos? O que tem para fazer? Então, assim, eu observo, assim, no entorno e até eu consegui mudar algumas coisas também em mim, até no sentido de tomar esta decisão. Olha, não, chegou a hora de fazer outras coisas, de ver mesmo, na prática, como é que é um lazer. Não que eu não tenha lazer, eu tenho lazer, sim. Para mim, lazer são coisas que não necessariamente sejam as coisas que vocês gostam, que vocês vivem, porque lazer também é algo subjetivo. Mas eu confesso para vocês que está tudo muito diferente. O legal disso é que hoje em dia, né, já nas últimas décadas, a cobrança para que a vida após a aposentadoria seja de um jeito, é menor, né? No sentido de que não há uma cobrança da sociedade para que toda pessoa que trabalhou a vida inteira e que agora vai ter o direito de curtir a aposentadoria como aposentado tem que ter determinado perfil de comportamento. Não há esse perfil de comportamento. Isso é porque não se sabe o que se pode esperar da aposentadoria, porque não se sabe se ela vai chegar. Também tem isso, também, né? Mas é aquela coisa de que o indivíduo exerce a sua subjetividade, a sua individualidade de tal modo que tudo pode ser feito, tanto durante o trabalho quanto na vida pós-trabalho. E a sociedade aceita, de um modo geral, aceita numa boa que haja uma pluralidade de comportamentos, de perfis de pessoas. Isso não quer dizer que não vai existir uma parcela da sociedade que fará cobranças moralistas até. Isso. Deveria ser de tal modo. Isso tem. Mas também existem tantas outras parcelas da sociedade que não vão estar nem aí para o tipo de comportamento. Existe uma pluralidade de comportamentos para o bem e para o mal. Exato. E essa é uma característica nova, né? Eu diria, é uma característica da cultura contemporânea pós anos 60, 70. A gente falava de músicas, né, que representam mais ou menos isso. Existe uma música dos Beatles, que é The Hard Day's Night, em que o John Lennon ironiza um modo de encarar o trabalho e a vida mais tradicional, mais sacrificial. É uma música que cria na nossa cabeça a imagem de um homem que sai para trabalhar enquanto que a mulher fica em casa. Ele dá duro no trabalho, ela é dona de casa, ele ganha dinheiro para comprar coisas que deixarão a mulher contente. E se ela fica contente, o homem também está contente. Essa é uma visão de trabalho, de sociedade bastante ultrapassada, antiga, década de 50, e que os Beatles ironizam nos anos 60. E existem outras tantas músicas que começam a expressar o quanto o sacrifício em nome de valores tradicionais não faz sentido algum. Tem uma música do Raul Seixas, por exemplo, em que é a música que se chama Ouro de Tolo, né? E o Raul, nos anos 70, está dizendo isso. Eu devia estar contente porque consegui um emprego, sou um cidadão respeitado. Ganho bem, tenho um carro e tal, mas isso não me satisfaz. Tem uma música do Supertramp também, que o Supertramp fica dizendo assim, poxa, eu estudei na universidade, eu aprendi a ciência e quando chega a noite eu fico pensando, mas isso faz algum sentido? Eu não sei para que serve todo esse conhecimento, eu não vejo sentido nisso tudo.
Então o sacrifício em nome do estudo, o sacrifício em nome do trabalho não fazem tanto sentido, né, nessas letras de música dos anos 70. Por isso que dá para dizer que há uma quebra assim, de comportamento, de noção de o que se deve ou não se deve fazer naquelas décadas ali, de 60 e 70. E é por isso que hoje em dia, se o conceito de lazer for esse, né, fazer aquilo que voluntariamente nos dá prazer, muita gente vai dizer que exerce o seu trabalho com tanto prazer e foi uma escolha voluntária, então se enquadra no conceito de lazer. E essa mistura de o que é trabalho, o que é lazer, também acontece hoje em dia pela questão das tecnologias. Né? A gente falava sobre isso também, né? Só um pouquinho, vamos ouvir as duas músicas ali, só para não ficar muito longe do comentário aqui. Isso. E daí depois a gente volta falando dessa questão da tecnologia, como borra essa fronteira entre trabalho e lazer, né? Ótimo. Primeiro com a Hard Day's Night dos Beatles, música de 1964, e depois Ouro de Tolo, do Raul Seixas, música de 73. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Interfaces. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado.
Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Muito bem, a gente ouviu as músicas Ouro de Tolo, do Raul Seixas, e antes A Hard Day's Night, dos Beatles. Esse é o programa Interfaces na Univates FM. O tema dessa edição é lazer na contemporaneidade. A gente está conversando aqui com a professora Beatriz Chemin e com o Matheus Dalmas, que começava a falar sobre a questão da tecnologia, né, Matheus? A tecnologia como borrando a fronteira do trabalho e o lazer, as duas coisas se misturando. Exato, uma mistura grande entre lazer e trabalho a partir das novas tecnologias, principalmente ligadas à internet, né, e às mídias interativas. A gente pode imaginar que na década de 90, por exemplo, quando a internet passou a fazer parte mais cotidianamente do nosso trabalho, a internet era algo de difícil acesso, a internet de escada. Nem todo mundo tinha internet em casa e o uso da internet por parte do trabalho fazia com que ainda fosse necessário se deslocar até o local de trabalho, ligar o computador e é lá que haveria os e-mails para ler, enfim. Mas a partir do momento em que a internet passou a ser acessível, uma conexão mais rápida, dentro de casa era possível acessar, aí já não era mais necessário sair de casa para o local do trabalho para ler as coisas do trabalho. Isso já era acessível dentro de casa. E quando a gente tem um aparelhinho portátil, né, que é o celular, que nos permite acessar o que a gente bem entender em qualquer lugar, então a gente pode estar num momento de lazer, no cinema, em casa, no teatro, na rua, fazendo um Cooper, e a gente pode acessar o que bem entender, né, no celular, coisas do trabalho, como também a gente pode estar no trabalho e em meio a uma atividade e outra, olhar assuntos que são ligados a entretenimento, que não dizem respeito ao trabalho, mas que nos seduzem subjetivamente. A gente vai acabar lendo alguma notícia, vai acessar um link, vai entrar numa rede social e vai se meter numa discussão sem fundamento nenhum e que não leva a lugar algum, em meio ao trabalho. E aí o lazer e o trabalho estão ali lado a lado, no mesmo espaço, no mesmo momento. É mais um elemento, além da mudança de comportamento dos anos 60, 70 e tal, existe aí dos anos 90 em diante essa questão da internet e dos smartphones disponíveis aí, né? O que mistura bastante uma atividade e outra. Se a gente pensava que essa ética do dever, a ética sacrificial, ela foi deixada de lado em nome de projetos pessoais, que muitos chamam de mais hedonistas, né, dos anos 60 para cá. Bom, a gente está tendo cada vez mais prazer no trabalho e lazer no trabalho e nas nossas escolhas. Dá para pensar também que a gente também não deixa tão de lado o trabalho assim e leva o trabalho para casa e para os momentos de lazer, né? Tô na praia e tô olhando e-mail, tô respondendo o meu chefe ou os meus empregados, seja lá o que for. Exato. Eu não tenho certeza dessa resposta, sabe? Pelo que eu vivencio em alguns ambientes, eu fico em dúvida, Tiago e Matheus, assim.
porque essa fragmentação da atenção, né? Porque tudo fica muito fragmentado, porque uma hora tu estás ouvindo alguma coisa, olhando outra, conversando uma coisa, isso quando conversa pessoalmente, porque as relações estão muito digitais e menos presenciais, físicas, né? Menos físicas. Então, eu não sei avaliar até que ponto nós temos qualidade dessas relações. Porque a gente vê tantos exemplos negativos e ruins acontecendo, das coisas tão espontâneas, tão assim, impensadas, né? Que partem para atos violentos, para atos de ódio, e que algumas pessoas têm que parar um pouco, pensar, né? Ver como aproveitar aquilo que a tecnologia tem de bom para melhorar a qualidade de vida. Pois é. Para melhorar a qualidade do lazer, né? Dessas relações. Então, eu vejo assim que nós temos grandes desafios pela frente. Eu tenho uma visão super otimista em relação a esses temas que a Bea está tratando, talvez até um pouco ingênua, né? Mas eu responderia afirmativamente essa pergunta, né? Estamos misturando cada vez mais o trabalho e o lazer, e isso tem acontecido? Eu diria sim. Isso é ruim? Eu diria não. Tem problema a gente ter esse comportamento fragmentado. Uma hora eu trabalho, outra hora é lazer, outra hora é entretenimento, aí eu falo alguma coisa importante, depois eu escrevo uma bobagem qualquer. Isso é ruim? Eu vou dizer não, né? Me parece super positivo, super tranquilo que a gente conviva com uma geração que faça mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando a gente está dando aula, por exemplo, para ensino fundamental e ensino médio, ensino fundamental, tem alunos com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Eles estão mexendo no celular, mas não quer dizer que eles não estejam prestando atenção na aula. Eles estão escrevendo, mas prestando atenção numa conversa paralela e ao mesmo tempo no que o professor diz e olhando o que aparece na timeline. São habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo que a minha geração e as gerações mais antigas não tiveram, porque não havia essas tecnologias todas quando a gente era gurizada de colégio, assim. Então, existem tantos estímulos para a geração, para as últimas gerações, para a atual, enfim, que faz com que se desenvolvam várias habilidades sem que haja, e essa é a minha visão positiva e otimista e até um pouco ingênua, sem demérito para a execução das tarefas. É um jeito diferente de processar a informação, de criar o conhecimento, de colocar em prática, que é fragmentado, é plural, é diverso, é movimentado, é até confuso, mas é possível criar um trabalho interessante a partir disso. E eu vejo também que, por mais que os relacionamentos sejam bastante virtuais, ao invés de considerar que isso afasta as pessoas, que isso não as aproxima porque elas ficam nos seus cantos digitando, eu considero que isso aproxima as pessoas. Elas estão conversando com muito mais gente, elas estão dialogando o tempo inteiro com pessoas que talvez não fosse possível dialogar porque fisicamente elas estão distantes. A distância não é um problema, né? Se resolve com a tecnologia. Aí que eu vejo assim, né, Matheus? Não a questão da distância, mas é a questão da superficialidade das coisas. Se por um lado existem os aspectos positivos que tu bem mencionas, que as tecnologias trazem, por outro, nem sempre são aproveitados como poderiam ser. Então, há muitos aspectos que ficam superficiais, as relações não são aprofundadas, nada, é tudo muito momentâneo. E as pessoas sofrem com isso, porque assim, daí os relacionamentos não duram nada, né? São tudo fugazes, as coisas estão muito, muito superficiais. E aí, como fazer isso? Como juntar essas questões da virtualidade, da presencialidade, para manter uma qualidade
do que é feito, do que é sentido, enfim, dos projetos das pessoas. Isso eu vejo uma dificuldade grande de muita gente. Eu não tenho receita para isso, não, mas assim, eu entendo que teria que ter, assim, juntar essa questão da distância, né, da virtualidade, do que tem como sujeitos digitais, tudo, da sociedade instantânea, mas aproveitar momentos para qualificar isso que existe. Não só quantificar, tantas curtidas, tanto isso, tanto aquilo. Não. Qual é a qualidade desses relacionamentos, dessas curtidas? O que está sendo dito? O que se pretende? Tem uma frase do Paul Valéry que parece muito significativa sobre isso, que é: o mais profundo é a pele. Parece que ela traduz muito do que é a sociedade hoje em dia. E a questão da tecnologia, eu até acho que ela vem a atender um comportamento que a sociedade tem. Não me parece que ela cria esse comportamento. É o que eu ia dizer. Me parece que as pessoas, elas vêm sendo cada vez mais dessa forma. Exato. E daí a tecnologia está aí para atender esse tipo de comportamento. Exato. Se a gente pensar que a internet está aí dos anos 90 em diante, e antes dos anos 90 havia comportamentos revelando gostos efêmeros, relações superficiais, a não continuidade de projetos. A gente está identificando que desde os anos 60 e 70 está mais evidente esse comportamento. Não havia internet e os smartphones na década de 60 e 70 e já havia essa lógica não sacrificial. O Fábio Júnior já tinha se casado várias vezes naquela época, né? Várias vezes. Então me parece que o fenômeno das redes sociais, da internet, ele não é o causador das relações superficiais e dos gostos efêmeros. Ele é uma representação simbólica disso. Sintoma. Ele expressa comportamentos da sociedade através daquelas formas ali. A sociedade vem expressando os seus gostos efêmeros e a sua falta de objetividade no planejamento da vida de várias formas. Expressou através da música, expressou e continua expressando através da música, através da literatura, expressa através do comportamento cotidiano e também expressa através das redes sociais. Quando várias pessoas dedicam boa parte do dia para bater boca sobre futebol, por exemplo, é uma bateção de boca que não vai levar a lugar nenhum. Elas não estão batendo boca apenas por causa das redes sociais. Elas bateriam boca de uma maneira superficial mesmo sem as redes sociais, se encontrando no bar e de fato batiam, né? E de fato batiam boca. O que talvez as redes sociais nos escancarem, né, de uma maneira mais chocante é perceber a quantidade de gente que digita coisas sem pensar, que não fazem sentido, ou que não têm bom senso, ou que são agressivas e violentas, são deselegantes, né? E isso choca. Sim. Mas essa deselegância, essa falta de bom senso está ali, né, na sociedade muito antes, né, das redes sociais existirem. As redes sociais é apenas mais um jeito de expressar toda a intolerância que existe entre nós, né? Como diz a música do Legião, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Exatamente. Ou não, doente ou não, né? Ou não. Me parece que a nossa sociedade é bastante plural, ela é bastante diversa nas suas atitudes e comportamentos. São vários grupos diferentes, com valores diferentes. Esses grupos têm valores efêmeros, então quem está tendo identidade com um grupo hoje, amanhã ou depois deixa de ter identidade com esse grupo e já começa a ter identidade com o outro. Mudam-se os gostos com muita rapidez, de modo que a gente pode dizer, né, a gente vê com muita facilidade as pessoas mudando de partido político, mudando de curso de graduação, mudando de profissão, mudando o relacionamento, mudando o casamento. Todas as áreas, assim. Muda-se a religião, muda-se tudo, menos o time de futebol que torce, né? As pessoas são fiéis ao clube que torcem, mas não são tão fiéis ao trabalho, à profissão, à ciência, ao relacionamento, à religião, à política. Religião, política, relacionamento são trocados. Quando não está legal, muda-se.
mas time de futebol não se muda. Então nós temos uma sociedade que é muito mais fiel ao futebol, né, ao entretenimento, do que a outros valores. E isso aparece nas redes sociais e aparecia antes. A gente então deveria começar a fazer mudanças significativas por meio do lazer, né? Quem sabe, né? Assim, políticas públicas, né, mais nessa área para a população que precisa, assim, que não tem condições de usufruir de um lazer assim pago, porque às vezes assim, tem lá uma partida de futebol que precisa pagar ingresso, suponhamos, né? Então, ou assistir a uma peça de teatro que é paga, suponhamos, né? Então, como fazer atividades de lazer que mais pessoas possam usufruir, tá? Para democratizar melhor essa parte. Aí mesmo assim a gente imaginaria que uma política pública nesse sentido, ela vai atingir alguns grupos e outros não. Ela vai pulverizar no meio da sociedade. A nossa sociedade paga muito mais pelo entretenimento do que por aquilo que a nossa cultura moderna diria que é o importante, né? Se a gente perguntar para qualquer pessoa o que é importante no dia a dia, né, na sua vida, né, o que é o mais importante, talvez elas dissessem, olha, o importante é saúde, educação e segurança. Essas 3 coisas são importantes. Sim. Saúde, educação e segurança. É o que aparece seguidamente, né, em pesquisas. Quando um candidato, né, se propõe a fazer um marketing político, é saúde, educação e segurança. Mas por que não há nenhum profissional da educação, da segurança e até mesmo da saúde que ganhe tanto quanto as pessoas do entretenimento? Por que a nossa sociedade admite que um jogador de futebol, um apresentador de televisão, uma bailarina do El Chan, né, nos tempos da Carla Pérez, por que essas pessoas ganham muito mais do que um professor, do que um policial e qualquer profissional da área da saúde, né? Alguém vai dizer assim, poxa, mas tem profissionais da saúde que ganham muito bem. Mas a Carla Pérez ganhou mais por mês do que qualquer médico, né? E não nos choca isso. A gente ouve notícias do tipo, treinador de futebol do Grêmio ganha 500 mil, né, por mês. Agora, qual é a proposta e agora do ele está querendo talvez ganhar 800 mil. E muitos vão dizer, mas é justo que ele ganhe 800 mil. Por que não se paga 800 mil para manter o treinador? Puxa, que frase é essa? A gente está dizendo que alguém é justo que ganhe 800 mil, que é um treinador de futebol. Exato. E por que não se paga um valor maior para a educação, saúde e segurança? É quando a segurança faz greve, por exemplo, né, exigindo melhores condições, várias parcelas da sociedade reclamam, puxa, que absurdo essa greve, estou sendo prejudicado. Não se entra no mérito da greve, é um pessoal querendo uma remuneração melhor e tem grupos significativos da sociedade que não acham aquela causa justa. Professores fazem greve, levantam-se várias parcelas da sociedade dizendo que não é uma causa justa, coitada das crianças que não vão estudar, onde os pais vão deixar seus filhos. Já sabia que o salário era esse? Então não sei o quê. Então parece que o salário do professor não é motivo para reivindicar. E ninguém fica revoltado quando se tem essa notícia. Olha, o jogador ganha muito pouco, né? Ele ganha apenas 100 mil, né? Enquanto que os demais já estão aí na faixa dos 600. É um jogador barato. Por quê? Porque ele ganha 80 mil por mês, então é um valor baixo. Há muita coisa para mudar. Nossa. Então, se a gente pensar nisso, né, quem são os maiores salários, né, na realidade brasileira, a gente vai ver que eles estão todos ligados ao entretenimento, né, e não à educação, saúde, segurança. Se a nossa sociedade é assim, né, em que o gosto subjetivo fala mais alto do que aquilo que seria o objetivo, o importante, se a subjetividade sempre fala mais alto, se o que seduz é muito mais a forma do que o conteúdo, né? O conteúdo não é sedutor, por isso a superficialidade tem grande consumo, pode ser supérfluo, mas se aparece de uma forma sedutora, a gente se deixa contaminar por aquilo. A gente se aproxima daquilo que a gente gosta, né? E se afasta do que não é legal. Um conteúdo chato, a gente se afasta. Uma forma sedutora, a gente se aproxima. Então, uma sociedade que se deixa seduzir mais pela forma do que pelo conteúdo, que é mais subjetiva do que objetiva, é a sociedade que mistura, sim, o lazer e o trabalho. Não vai fazer uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. E se houver uma cobrança do tipo...
deixa o lazer de lado e vai trabalhar mais, é capaz de não curtir, largar fora e buscar um lugar melhor. Sim, porque há muita troca também, a gente observa assim nas empresas, né, noticiários e levantamentos que nos últimos anos tem havido muita trocas assim de trabalhos por parte das pessoas. Então, tipo assim, puxa, eu estou aqui há 36 anos, né? Isso não existe mais, né? As pessoas hoje em dia, elas trocam 10, 12 vezes ou mais, né? Na sua vida produtiva dos postos de trabalho. Então, elas estão sempre procurando alguma coisa diferente, também ligando ao que tu dizes, né? A algo que dê prazer, que seja melhor, que seja diferente, enfim. Então, nós temos, existem até levantamentos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que eles já têm, assim, uma mobilidade grande das pessoas nos postos de trabalho. Mas eu acredito que aqui no Brasil, se fosse feito, pode ser até que já existe também, mas eu não conheço, deve ser muito maior do que nesses outros países, né? E aí é interessante ver que tem algumas instituições que em meio a essas mudanças todas, né, essa cultura do efêmero, existem instituições que não mudam, né, justamente para que elas sigam sendo referências para quem quiser. Por exemplo, Igreja Católica, né? Muitas vezes surge esse debate, puxa, por que a Igreja Católica não revisa os seus dogmas, os seus sacramentos e acredita em coisas que já não fazem mais parte tanto do cotidiano? E a Igreja Católica não modifica os seus dogmas, é uma instituição que mantém uma tradição, né? Meio que naquelas, é como se a Igreja Católica dissesse, em meio a uma cultura de mudanças permanentes, nós estamos aqui dizendo sempre a mesma coisa, né? De vez em quando vai ter um grupinho que vai querer ouvir, depois não vai ouvir mais, depois vai vir um outro grupo que vai querer ouvir. O nosso discurso é esse. Universidade, né? A universidade também tem as suas crenças, né? A universidade acredita na ciência, no sacrifício em nome do conhecimento científico, nas normas técnicas do TCC. Isso. Existe uma cobrança para que o aluno tenha noção de teoria e método, né? Que faça uma pesquisa com metodologia. São coisas que não se abre mão, né, no conhecimento científico. Então, em meio a cultura do efêmero, as pessoas fazendo o que querem e tal, a universidade também mantém uma certa tradição de pensamento. A universidade, no fundo, diz para os seus alunos, olha, você pode ser bem sucedido como você bem entender. O caminho que a gente acredita que seja o melhor é você buscar o conhecimento, é ter comprovações das suas habilidades. Então, busque certificados, faça cursos, certificado, diploma, outro certificado, construa o seu currículo. Esse é o caminho que pode fazer você ficar bem sucedido. A universidade tem essa visão. Vale a pena o sacrifício em nome do conhecimento, dirá a universidade. Então, também é um outro exemplo de instituição que, em meio a tantas mudanças e à cultura do efêmero, a universidade está dizendo, eu sei, mas eu ainda acredito no sacrifício em nome do conhecimento. O mundo escolar também tem esse discurso, né? Ensino fundamental e médio tenta ensinar a criança e adolescente a se sacrificar em nome de algo maior, né? O conhecimento, o estudo. Então, são instituições que estão ali acreditando em valores mais tradicionais, mas lidando com um público que não pensa assim, né? O aluno que frequenta a escola e a universidade não tem a lógica sacrificial, né? E o professor que está dando aula está levando adiante aquela lógica do sacrifício. Aí surgem as situações... Esses conflitos, né? Que fazem tanto parte da educação, né? De um modo geral. É interessante, né? Como isso coloca em xeque duas lógicas tão bem conflitantes e elas se sobrepõem. Me parece que nenhuma das duas, por enquanto, ela é preponderante à outra, nesse momento agora. A gente não tem, estamos desorientados, eu entendo, sabe? Assim, não tem um projeto para o futuro, não tem. O futuro é hoje mesmo. Né? O futuro é agora. E o mundo da gestão, né, também tenta se adequar aos tempos. A área da gestão, né, quando se pensa na gestão de uma empresa, na gestão de qualquer organização, existem valores mais tradicionais que a gestão não pode abrir mão. Ela precisa de uma organização, de um organograma, ela precisa de metas.
mas a maneira de lidar com o funcionário da empresa é diferente de décadas atrás, né? Existe uma valorização muito maior do ser humano que está ali, da subjetividade do funcionário, do perfil individual, né? De quem colabora com a empresa, enfim. Existe uma valorização muito grande da área de recursos humanos, né? Nunca o RH foi tão importante nas instituições, porque é o setor que tenta compreender um pouco melhor a pluralidade de pessoas que está ali. É um jeito do valor tradicional não negar a pluralidade, o efêmero, né? Legal, eu acho que dá para encerrar o programa com a música do Tim Maia, Sossego, né? Eu acho que sim. Porque pensando nessa ética sacrificial que vem entrando em colapso não, mas vem se eclipsando nas últimas décadas, dá para pensar na música do Tim Maia que ele diz: ora bolas, não me amole com esse papo de emprego, a ética do dever, né? O que não está vendo, não estou nessa. O que eu quero é sossego. Sossego, o ócio, o lazer. E ele quer tanto sossego que a música toda são esses versos aí só. É isso aí, mas acabou eu a acho que música. o que menos a gente vai ter é sossego. É desassossego, para mim, a palavra-chave, né? Como tudo é junto e misturado, né? Tudo fragmentado, lazer e trabalho o tempo todo acontecendo ao mesmo tempo, a gente pode até tirar férias, né? Mas o trabalho vai estar presente, a gente vai estar pensando no trabalho, mesmo na beira da praia. Tá aí a prof. Beatriz Chamin, que está se aposentando, e eu duvido que vai largar tão fácil assim. Claro que não, vou trabalho. visitar vocês aqui seguidamente, quero escrever, quero ler bastante, fazer trabalho voluntário, outras coisas, participar né? de bancas, né? Também, Sim. bancas, sim. Tem muita coisa para fazer. Isso é importante, sim. Legal. Então tá, agradeço a presença de vocês aqui nesse programa sobre o lazer na contemporaneidade, e a gente vai ouvir esse programa no sábado às 8 horas da manhã, e a gente volta no próximo sábado às 8 horas da manhã. O programa também está disponível no YouTube, no canal Interfaces. Então tá, valeu. A gente Valeu. deseja um ótimo final de ano para todos, com bastante lazer, um ano novo bem legal também, né? Isso aí, um abração a todos. Um abraço, valeu. Valeu. E a gente vai ouvir agora então Tim Maia com Sossego.